Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, queria começar por agradecer a vossa presença. Estamos aqui para a apresentação do livro Se Não Espalmar Fica Solto, do Miguel Castro Caldas, a que podemos chamar uma espécie de antologia e, sobretudo, talvez de teatro, embora não seja só de texto teatral, dramaturgia, aquilo que quiserem chamar, porque tem também ensaio, tem também poesia, mas tudo em torno, de certa forma, de teatro, de uma forma mais ampla, e que é uma forma muito interessante, para quem não conhece o trabalho do Miguel, acho eu, de conhecer o trabalho dele e o pensamento dele de várias formas diferentes. E por isso também estendo desde já o meu agradecimento ao Miguel por ter feito este livro connosco. É o primeiro que faz no Tinta da China, é sempre uma alegria termos um novo autor. E também ao Francisco Frazão e à Ana Ribeiro por participarem nesta apresentação. E passo desde já, como temos pouco tempo e vocês não vieram aqui para me ouvir, passo desde já a palavra ao Francisco. Obrigado, Catarina, obrigado, Miguel, olá, Ana. Agora ao vivo e não no podcast. Queria, se calhar, começar por também uma coisa que não preparei, que não escrevi, mas queria reconhecer a importância deste livro, a importância de existir este livro. Já sabemos que é raro publicar teatro, a Tinta da China tem feito esse trabalho com alguma regularidade, e acho que este livro ainda por cima está associado a um ciclo dedicado à obra do Miguel, que aconteceu no mês passado em Castelo Branco, que é uma coisa rara e inteiramente merecida e que devia acontecer mais. Acho que não sabemos a sorte que temos ao termos um autor como o Miguel no nosso teatro, e portanto é raro haver esses gestos de reconhecimento na altura certa, e acho que este livro e esse ciclo vieram na altura certa, para queria começar por dizer isso. Há uma peça do Miguel que não está nesta antologia, como a Catarina disse, eu vou estar noutra, uma peça de 2016 chamada Se Eu Vivesse Tu Morrias. E era a primeira vez que o Miguel escrevia um texto para ele próprio encenar. Depois de anos enquanto escritor a soldo, colaborador, co-criador, estou a citar o meu prefácio dessa outra antologia. Com essa peça, Se Eu Vivesse Tu Morrias, o Miguel passou a ser autor do seu próprio espetáculo. E aqui com este volume, a minha hipótese é que o Miguel passou a ser autor do seu próprio livro. É uma coisa esquisita de dizer. Tu já editaste outros livros, o teu nome está na capa desses livros, portanto és também autor desses livros, e vou tentar explicar porque é que eu acho que aqui é que tu és realmente autor do teu próprio livro. Há aqui qualquer coisa de diferente na organização, nas características do livro. No Se Eu Vivesse Tu Morrias, tu punhas o livro, portanto punhas um livro em cena, e aqui pões a cena em livro. E como é que faz isso? Está no título, espalmando para não ficar solto. Ou seja, tudo começa neste título, sobre o qual lembro-me que tiveste dúvidas. Eu próprio tive dúvidas quando me falaste das tuas dúvidas, mas agora, como costuma acontecer nestas coisas, parece-me um título inevitável. Se não espalmar, fica solto, e reparo agora no paralelismo com Se Eu Vivesse Tu Morrias, se isto, então aquilo. Há aqui também uma analogia. Neste aqui parece que falta qualquer coisa, parece que falta na frase, parece que falta um complemento direto, parece que falta um sujeito, espalmar o que é que fica solto, e se calhar a primeira hipótese é o que está dentro do livro, não é? Portanto, o que está dentro do livro é que tem de ser espalmado para não ficar solto, portanto, não ficar solto, reunir, coligir, antologiar, espalmar, passar das 3 dimensões do palco para as 2 do livro, portanto do espaço tridimensional para a página.
Por exemplo, aqui tens uma nova edição de uma peça mais antiga chamada Repartição, que é de 2008 e que na altura foi publicada nos livrinhos dos Artistas Unidos. Aqui há diferenças gráficas evidentes. O texto, que era em verso, agora é em prosa. As personagens não tinham nome, dizia-se apenas quantos atores diziam a cada fala, e agora as personagens têm nome. E aqui, em vez de indicares o número, este número de atores por fala, o que muda é o tamanho da letra. Portanto, isso é muito notório quando folhearem o livro. Há aqui uma ideia de espacialização, de representação do volume, não do volume livro, mas do volume característica do espaço tridimensional e também da intensidade do som, do número de vozes associadas a cada réplica. Portanto, é uma espécie de... o que faz aqui é uma espécie de geometria descritiva, que é uma disciplina que eu nunca tive, mas acho que tem a ver com isso. Portanto, esta é uma das maneiras que tu encontraste de espalmar, de pôr a cena em livro. E fazendo uma rápida tangente, que é um termo não da geometria descritiva, mas da trigonometria. Se o teatro é mesmo tridimensional, eu fico a pensar até que ponto vai além da superfície, porque o teu teatro não é propriamente um teatro da psicologia, do subtexto do Stanislavski. E lembrei-me também um texto que nós falámos várias vezes, que é um texto de crítica de arte do Michael Fried, em que ele ataca o minimalismo e acusa aqueles grandes cubos do minimalismo de serem antropomórficos e de esconderem uma vida secreta. E ele diz que, portanto, é como se estivessem a mentir e, portanto, são teatrais. Portanto, fica aqui esta pequena tangente a que talvez volte. E lembrei-me também de um autor que tu, de facto, citas aqui, outro texto dele, o Paul de Man, um teórico da literatura, que fala da metáfora da caixa. Pronto, já está. Portanto, o Paul de Man fala da metáfora da caixa, da literatura enquanto caixa. O que ele diz é que há esta metáfora recorrente nos estudos literários em que se vê a forma primeiro como superfície, portanto aquilo que é a aparência exterior de um texto, e depois o sentido como aquilo que está lá dentro, o conteúdo, e depois com o formalismo, por exemplo, a polaridade inversa, a forma passa a ser a estrutura intrínseca, portanto, a verdade, a essência da obra, e o sentido passa a ser um mero referente exterior. Portanto, muda a polaridade, mas a metáfora da caixa persiste. E eu acho que estas questões do interior, do exterior, do dentro e do fora são uma preocupação tua, que também já vem de textos anteriores, e que surge, por exemplo, num dos textos mais teóricos deste livro, que não é uma peça, chamado Escrever com os Dedos, é um ensaio, em que falas de um soldado moribundo que escreve nas pedras com o seu sangue. Tu dizes, o seu lado de dentro está a entornar-se, ele está furado, e enquanto pode, ou seja, enquanto ainda não perdeu tudo o que enche a sua forma, dá uma nova forma ao seu interior, no lado de fora, uma forma literária. Ele aproveita isso, está a transformar o seu lado de dentro líquido numa coisa sólida que pode ser lida e compreendida por outros. Portanto, de forma a passar de dentro para fora. E tu remetes esta história para uma citação que já não encontras, portanto, um referente perdido. Portanto, falta aqui um outro lado de fora, um outro lado de dentro ainda. Portanto, esta questão da forma e do conteúdo, da forma do próprio livro, é uma preocupação tua em vários momentos. Nós, o mês passado, tu contaste-me que tinhas encontrado finalmente o título para uma outra peça mais antiga que não está aqui, que se chamava Carvão sobre Tela e que agora se chama Declaração. Portanto, declaração que pode ser o gesto performativo que existe no mundo, portanto, a declaração amorosa, alguém que diz que está apaixonado, mas também declaração no sentido puramente gramatical, portanto, uma afirmação de uma existência. E tu tens aqui outro título, portanto, a declaração tem estes dois sentidos quase, como também forma e conteúdo. Outro título parecido, o tal Repartição de que já falei. Repartição porque o texto é distribuído por vários atores e porque é numa repartição de finanças que se passa todo o texto. Portanto, a estrutura interna, a distribuição pelos vários atores e o referente externo
a economia, a política, a vida de todos os dias. E lembrei-me, entretanto, de outra palavra da mesma família do Jacques Rancière, quando ele fala de partage du sensible, portanto, a partilha do sensível, ou seja, partilha enquanto gesto de comunicação, de generosidade, mas também partilha enquanto divisão, enquanto repartição. E para o Rancière há aqui também uma forma de falar das implicações políticas do estético. Outra característica que distingue este livro, e que a Catarina falou, é esta mistura de géneros. Diz-se na contracapa a antologia de textos soltos, que reúne peças de teatro, um conto, ensaios e um conjunto de poemas sem pressupor a separação, a repartição entre géneros literários ou uma ordem cronológica. Portanto, este é um sinal importante que o livro foi pensado enquanto livro e não enquanto mera coleção de peças, como era o caso dos livros anteriores. Nos anos 30, o Preste publicou, que é a Ana que vem diretamente de Berlim, não me deixa mentir, publicou uma série de volumes a que chamou Versuche, que quer dizer ensaios, tentativas, e portanto um desses volumes podia ter um fragmento de um texto dramático como o Fatsa, podia ter um texto teórico sobre a rádio, podia ter as histórias do Sr. Koiner, aquilo que agora se chamam microficções, podia ter as chamadas peças didáticas, portanto, tudo no mesmo volume. Aqui, neste livro, como há 100 anos, há essa mistura de géneros como no Jovem Preste. E também há a ideia de Versuche enquanto ensaio, pensamento a fazer-se, mas não tanto, aparentemente, a tentativa, o work in progress. Portanto, aqui não há nada in progress. Isto parece ser o fim de qualquer coisa, um ponto de chegada. Portanto, continuando com o Preste, é mais Gesammelwerke do que Versuche. Portanto, mais obras reunidas que não são completas do que as tentativas. Esta sensação de fim de algo que vem depois é muito nítida e acho que é quase um sobressalto para quem ler este livro na maneira como tratas as didascálias, que são muito surpreendentes, não tanto pelas ações que descrevem, são bastante factuais, mas porque estão escritas no passado. As indicações de um texto, as indicações cénicas de um texto dramático costumam estar no presente, portanto entra o fantasma do pai, sai perseguido por um urso, portanto o tempo é o tempo presente, é um presente que tem qualquer coisa de intemporal, que pode ser o presente da leitura, ou pode ser uma atualização que é prevista ou que é esperada, portanto podem ser instruções para um espetáculo futuro. E olhando para o índice deste livro, há um texto com um título muito parecido com o do próprio livro. O título é Se Não Espalmares Fica Muito Solto, portanto é quase igual. E se formos ver aqui na página 65, não é, este texto não é um texto dramático, é um texto sobre outro texto, sobre outro livro, sobre outro espetáculo, um espetáculo da Raquel Castro chamado As Castro. Foste lá buscar esta frase, que é uma frase que a mãe da Raquel diz à Raquel, na peça, é uma instrução de uma receita para fazer crumble de maçã. E tu usas esta frase, uma das coisas para as quais usas esta frase é para fazer a oposição entre descrição e prescrição. Portanto, uma receita prescreve, diz o que deve ser feito, ou como a mesma coisa fazem as regras de uma gramática. E os textos de teatro também costumam ser assim, portanto, dizem é isto que deve acontecer para a peça ser feita. O fantasma tem de entrar, a massa do bolo tem de ser espalmada. Mas as tuas instruções neste livro não são receita, são crónica. São registros, são reportagens, são memória do que já aconteceu, do que já acabou. Tal como os romances que também costumam ser narrados no passado. O Osório Mateus, que é o fundador dos estudos de teatro em Portugal, diz que é a partir das didascálias que se pode fazer uma tipologia dos textos dramáticos. Ele diz que as didascálias, as indicações cênicas, podem ser mais crónica ou mais receita, como vimos, mas também diz que podem estar numa voz neutra ou numa voz autoral. Ele diz, por exemplo, em Shakespeare ou em Gil Vicente não estão numa voz autoral, foram provavelmente acrescentadas por outra pessoa para de forma muito rápida explicar o que é que acontecia, enquanto que no Beckett as didascálias estão no mesmo estilo do resto do texto,
ou no Valle Inclán, diz também o Osório Mateus, as indicações estão em verso, como as falas das personagens. O que é curioso é que a crónica costuma corresponder à voz neutra, portanto a descrição costuma corresponder à voz neutra, e a prescrição, a receita, costuma estar na tal voz autoral do Beckett. E tu cruzas as características, portanto tu tens aqui crónica, mas em voz autoral. Portanto, o estilo é o mesmo do resto do texto, mas tu não prescreves, tu descreves. Há ainda, portanto, há esta homogeneização num estilo único, e essa homogeneização vai mais longe quando decidiste com a tinta da China, ou quando conseguiste que a tinta da China não pusesse as didascálias em itálico, portanto, fugindo ao seu livro de estilo. Só teve de pedir uma vez. Exatamente, imagino. A honra nos seja feita. Portanto, todo o texto está em redondo, portanto, está todo ao mesmo nível. Portanto, esta operação atravessa todo o livro, é uma maneira é uma operação que constrói o próprio livro. Outra coisa que também fazes é alteras alguns dos títulos. Havia um texto que se chamava Nunca Fomos Tão Novos Como Agora, e que aqui se chama Nunca Fomos Tão Novos, porque já não é agora. Um texto que se chamava A Fragilidade de Estarmos Juntos, que se chama agora só A Fragilidade, porque já não estamos juntos. Não é? Portanto, caíram o aqui e o agora, o estar junto do teatro, porque já não é teatro, não sei. Contribui ainda para a ideia do livro, para a coesão do livro, as rimas internas. E se nós lermos o livro todo de seguida, eu senti que era sobretudo neste texto, A Fragilidade, que é o penúltimo do livro, que se encontram estas rimas. Por exemplo, aqui na página 290, está escrito: parece que podemos ocupar os dois o mesmo sítio onde temos os pés, como se pudéssemos estar fundidos. E já tinha lido qualquer coisa parecida no poema Raul e Rita, que faz parte da plaquete de poemas que está aqui incluída, esta ideia dos dois amantes ocuparem o mesmo lugar sem precisarem de mexer os pés. Na página 293 dizes: faziam um barulho como quando se deitam vitaminas efervescentes num copo de água. E isto faz lembrar um outro texto que aqui está, uma peça chamada Os Idiotas, onde há um comprimido que é colocado num copo e faz o líquido borbulhar. Na página 294 temos a mania de que estamos no sítio das coisas que vemos, mas só as podemos ver porque não estamos lá. É uma ideia que sugere que para ver é preciso uma separação, uma distância, e é uma ideia que surge no texto que a Ana vai ler. Esta ideia de um teatro só possível depois do Big Bang. E é uma ideia que é importante também para o Michael Fried, esta ideia dos sólidos minimalistas, que eles próprios impõem uma distância para poderem ser vistos. Na página 300, diz: as pessoas não precisam de perceber que são povo, embora isso possa ajudar. Lembra novamente Os Idiotas, quando falas de um povo que na altura da Revolução Francesa ainda não tinha consciência de que era povo. Na página 308 falas da Susana Lupin, ou Susana e os Velhos, que é um quadro que também surge no 43. Portanto, há aqui uma série de referências a textos anteriores, aparentemente anteriores, alguns que são posteriores. E é também aqui que dizes, na página 294, dizes muitas vezes as mesmas coisas em sítios diferentes. Isto podia ser quase uma arte poética do livro, porque isto continua como se o facto de o sítio ser diferente fizesse com que a mesma coisa que dizes fosse outra coisa. E não faz. E portanto, acho que isto é um dos resumos possíveis destas rimas internas. No último texto, falando desta ideia de coesão e daquilo que estrutura o livro, no texto chamado Novas Dramaturgias, um sobressalto parecido com o que tive enquanto leitor ao reparar nas tais didascálias escritas no passado, quando tu, na página 325,
dizes, e para me explicar melhor, gostaria de retomar um aspecto que referi na página 67. Portanto, isto seria normal noutro tipo de livro, num livro escrito, do princípio enquanto todo, não é? Mas num livro de textos soltos, é raro um texto solto remeter para outro texto solto. Portanto, não é normal num livro feito com estes textos de proveniências diversas. E no início deste texto, outra citação de proveniência duvidosa, tu dizes: o teatro independente, disse José Pedro, estabilizou-se e assentou em Portugal depois do 25 de abril de 1974. Eu li isto uma vez, não parei aqui. Foi só a pensar que depois eu já tinha ouvido falar no António Pedro, mas em 74 isto não está a bater certo. José Pedro, não sei quem é este José Pedro que fala sobre o teatro pós-revolução. Depois lembrei-me que já tinha ouvido de facto falar deste José Pedro no outro texto deste livro, na página 19, que é um dos primeiros textos do livro. Não é um texto de teatro. Tu dizes, de maneira que cria esta figura, o José Pedro. Portanto, este José Pedro, para além de ser uma personagem inventada que vive na Rua Bernardo Ribeiro, também sabe imenso sobre o teatro independente em Portugal. Portanto, também contribui aqui para a ideia de livro. Há outras ideias recorrentes, acho eu, que até vêm de trás, a ideia do 1 e do 2, do junto de perto. Uma ideia também de jogo das cadeiras, que passa não só pela repartição das personagens por várias vozes, como já vimos, mas também pela circulação dos atores pelas personagens, e sobretudo na peça Os Idiotas. Uma ideia também de experimentar teorias, de pôr teorias à prova, até a ideia de que a teoria atravessa todos os textos e não só os textos teóricos, tal como, inversamente, a poesia está nos ensaios também. Por exemplo, teoria num texto dramático Os Idiotas, notas que a palavra autor não vem de autoridade, faz a etimologia da palavra, diz que é um verbo latino, augere, auctos, autor é aquele que aumenta. E no mesmo texto falas do croissant, e dizes que o croissant é em forma de crescente. Mas também é algo que cresce, né? Portanto, um autor é uma espécie de croissant também. E fiquei com uma dúvida que tem a ver também com o texto sobre a peça da Raquel Castro. Portanto, eu li aqui o croissant em forma de crescente. Será forma ou será forma? No livro não temos maneira de saber, não é? Em som conseguimos distinguir, portanto, são palavras homógrafas. Mas acho que esta é outra palavra como repartição e como declaração. Portanto, forma é uma palavra do campo da arte, do campo da literatura, e forma é uma palavra do campo da culinária, da vida de todos os dias, da forma dos bolos. E é uma coisa, aliás, que tu dizes sobre a Raquel Castro, que é a grande intuição dela é descobrir que as pequenas coisas todos os dias são as mais importantes. E portanto fui ver depois, como tinha isto em PDF, fiz um find, e consegui ver que, dizes, por exemplo, na repartição, as 8 pessoas formavam Ana, portanto tinham a forma ou a forma de Ana. O sapato também é utilizado como forma de distinção social. Falas do formalista russo Viktor Shklovsky, e aqui Raquel coroa a sua mãe e a sua avó com formas, aqui não é formas, com formas de tarde. E até podemos voltar àquele texto do início do escrever com os dedos, quando dizes, enquanto ainda não perdeu tudo o que enche a sua forma. Portanto, dá uma nova forma ao seu interior no lado de fora, uma forma literária. Portanto, podemos ir variando aqui. Tu dizes no texto Novas Dramaturgias ao autor, não interessa pôr em cena, mas sim produzir. E remetes para o célebre ensaio do Benjamin, o autor como produtor, e citas ou recorres à ajuda de uma amiga nossa que não está aqui, mas devia estar, a Mariana Vieira,
que disse que poiesis no grego é usado duas vezes, ou é usado na Ilíada para significar construir palácios e levantar túmulos. E usas isto como maneira de falar da tarefa do autor de teatro. Se calhar podemos dizer construir palácios, ou seja, espetáculos, e levantar túmulos, ou seja, livros, talvez. E dizes, quando o dramaturgo, no fim de tudo, já depois de todos irem para casa, volta a olhar para o texto que foi um guião e se lembra do espetáculo, começa a modelá-lo em texto, molde, forma. No jogo disponível das frases. Talvez sem dar por isso, estará de novo a escrevê-lo, entre a recuperação de uma memória que se vai esvanecendo e a composição de uma outra coisa nova para a qual tenta encontrar palavras, que não sabe quais são até as ter encontrado. Ao encontrá-las, desaparece a nova coisa e fica apenas em palavras a tentativa falhada de a mostrar. Portanto, o livro, que parecia o tal túmulo, é afinal a tentativa, como no jovem Brecht. Uma ideia importante para acabar é esta ideia do extravasar da forma, ou da forma. Portanto, pensei que o espalmar faz a forma transbordar. No texto que a Ana vai ler, o 43, tu ocupas um lugar que não era supostamente o do teu texto. Tu ocupas a introdução e o fecho do episódio do podcast. A vitamina no copo d'água falo transbordar. Portanto, é uma vitamina C de croissant, C de caldas. No outro texto que eu falei pouco aqui, o retábulo, o espetáculo continua depois dos aplausos, portanto também transborda os seus próprios limites. E pensando outra vez no Rancière, trata-se aqui de resistir àquilo que o Rancière chama a polícia, portanto resistir à polícia, ou seja, aos lugares e às funções que nos foram distribuídos, destinados. Portanto, é a tal nova partilha do sensível. E lembrando do teu primeiro livro, que não era uma peça de teatro, queres crescer e depois não cabes na banheira. Portanto, sempre a transbordar desde pequenino. E portanto, se este livro é um túmulo, também ele extravasa. É aqui eu próprio, com esta mistura de géneros, é uma espécie de teatro expandido, como tu disseste também. E se é um túmulo, tem pelo menos zombies e esqueletos a querer sair lá dentro. Obrigado. Obrigada, Francisco. Miguel, passo a palavra. Sei que depois a Ana fará uma leitura, portanto agora deixo com vocês. Obrigado, Francisco. Ouve-se. Assim? Obrigado pela magnífica leitura, que é fantástica. Descobriste imensas coisas que eu fiquei a saber. Algumas já sabia, mas muitas, a maior parte delas, tinha uma intuição. E antes de, se calhar, de agradecer a quem devo agradecer, queria só dizer muito rapidamente que eu acho que uma das ideias deste livro, um do esforço, aliás, uma preocupação que eu tenho no sentido em que escrevo peças de teatro, e na verdade eu sempre quis ser escritor, portanto o que eu gosto é de escrever livros, e portanto quando estou a passar uma peça de teatro para livro, estou sempre a pensar como é que isso se pode fazer, porque acho que não é líquido, não me parece que seja só pôr lá o texto. Pode ser, claro que também pode ser, mas eu acho interessante pensar nessa passagem. E uma das coisas que a certa altura me passou pela cabeça quando estava a montar este livro é precisamente que normalmente as peças de teatro são prescrições, não é? São indicações, são receitas, são modos de dizer como é que se deve fazer, como é que se deve ensinar esta peça. E talvez seja por isso que normalmente as pessoas não gostam de ver teatro, porque pensam que aquele texto é para ser lido por um encenador, e a maior parte das pessoas não é encenador ou encenadora. Ainda bem que não são.
E portanto, o meu esforço aqui foi pensar que uma peça de teatro pode ser lida, ou seja, foi no fundo tentar fazer com que o leitor não sentisse que o texto fosse para alguém fazer alguma coisa com aquilo. Para alguém fazer algo. Uma peça de teatro não tem que ser uma coisa que se tenha que fazer alguma coisa com isso. Pronto, pode ser só para ler. Claro que isto depois põe outra pergunta, que é: será que quando nós lemos literatura é suposto fazer alguma coisa com isso? Pronto, isso é uma pergunta que pode ficar no ar, não sei responder. Agora, passando aos agradecimentos, queria começar por agradecer, já agradeci ao Francisco por esta generosidade, ter feito esta leitura, e à Tinta da China, e especialmente à Catarina, que eu acho que o trabalho que a Catarina fez comigo na revisão foi extraordinário, foi mesmo uma sensibilidade enorme, gostei mesmo muito de trabalhar contigo. Sim, e não só, e a capa também acho um achado incrível, e ainda por cima não disse nada sobre como, portanto imagino que tenha sido a Catarina a falar com a Vera, não é? Com a Vera, o quê? Ah é? Bom, então ainda mais incrível. E acho que apanhou mesmo, portanto eu acho a capa fantástica. A capa fez com que eu de repente percebesse que este título estava certo. E pronto, e realmente eu acho que está certo, porque se não espalmar fica solto. Há pessoas que dizem que as coisas estão todas ligadas, isto está tudo ligado, e eu acho que não, eu acho que isto está tudo solto. A cabeça é que liga as coisas. Pronto, e por isso eu fiquei contente com o título. E pronto, queria agradecer, não está aqui ninguém, mas tenho que agradecer ao Bruno Esteves, que foi a pessoa que quis fazer este livro e que fez, como o Francisco disse, fez uma retrospectiva do meu trabalho em Castelo Branco, e portanto foi ele que teve a primeira ideia deste livro aparecer, porque nessa altura nem sequer estava a pensar em publicar um livro. E agradecer à Ana Ribeiro por estar aqui para fazer a leitura, que já vou dizer o que é, e por ter feito o podcast, porque a leitura que a Ana Ribeiro vai fazer foi um podcast, é um podcast que pode ser ouvido na internet, no Teatro do Bairro Alto. E o último agradecimento é assim uma coisa mais pessoal, porque este livro tem imensos anos, a Ana Ribeiro, por exemplo, mas tem outras Anas e tem algumas Anas misteriosas também. Mas tem uma Ana que parece misteriosa porque é ela que é dedicada, diz só para a Ana, mas não é nada misteriosa, é muito concreta. É a Ana Matoso, a quem eu agradeço infinitamente, porque acho que a conversa que nós vamos tendo todos os dias, já há vários anos, parece que está aqui toda escarrapachada. E pronto, agora em relação a isto que a Ana vai ler, foi um podcast do Teatro do Bairro Alto. O Francisco Frazão convidou-me para escrever um texto para esse podcast. Foi para o número 3 ou número 2, não sei. Estava o Teatro do Bairro Alto a começar de novo com a programação do Francisco, com a direção do Francisco Frazão, e estávamos em pandemia. E então, há uma coisa que eu tinha metido na cabeça na altura da pandemia, que era: eu nunca vou escrever sobre a pandemia, acho que não é um assunto interessante. Mas acabou por ter um reflexo. Ok. E então, pronto. E então é um texto que eu quis que é um texto que é sobre o teatro. Vamos ver, é um ensaio esquisito. É sobre teatro, avança uma espécie de teoria sobre o teatro, e eu queria que fosse lido, como é um podcast, que não fosse lido por mim, mas que fosse lido por alguém que estivesse muito longe de Portugal. Estávamos em pandemia, havia aquela coisa que nos estava distantes. E então a Ana Ribeiro vivia em Berlim nessa altura, e pronto, ela leu o texto, e agora
Ela, quando leu, estava realmente a 2000 e tal quilómetros de distância do sítio onde eu estava. E agora estamos aqui. Pronto, eu passo a palavra. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Miguel pelo convite e na altura ao Francisco também pelo convite para ler este texto para o Teatro de Lar. 40 a 3. Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma maneira de fazer e vice-versa. Eu chamo Ana Ribeiro, sou atriz, e vivo em Berlim desde 2015, na Schillerink, no Weissenstadt, um dos poucos quarteirões que não foram bombardeados na Segunda Guerra Mundial. O Miguel é um dramaturgo português que vive em Lisboa, mais precisamente na Rua Bernardino Ribeiro, a 2.779 km da Schillerink. Todas as janelas estão cheias de caras dentro do escuro das casas. Percorres a cidade deserta, segues pelo meio das largas avenidas, tão largas e vazias que é possível sentir o cheiro do alcatrão. Enfias pelos túneis rodoviários a pé, atravessas baldios, entras e sais de hotéis de luxo abandonados, sobes e desces o Parque Eduardo VII, prostitutos à míngua de ombro nas árvores, as lojas com a cortina de ferro descidas, mulheres varam azeitonas. Alguém atravessa o cão na passadeira sem razão nenhuma. Um senhor aconchega os cartões para a noite nas flores, bancos de jardim vedados. Ali, uma mulher sozinha a tomar banho no tanque. À volta só o calor vociferado pelas cigarras. A água transborda com as braçadas na água. As melancias engrossam no chão muito devagar. Ao fundo, há dois homens velhos. Sem notarem que estás aí, aproximam-se dela furtivamente. E quando já estão bem próximos, insinuam-se, com pequenos avanços acompanhados de tímidos, mas ambiciosos gestos. Querem fundir-se com ela, os dois velhos. Oferecem-se para lhe amaciar a pele, mas ela, visivelmente perturbada, vira-lhes as costas, cobrindo-se com a toalha, como se um manto de couro os pudesse definitivamente separar. Mas ao virar as costas aos velhos, fica toda nua, virada para ti, no esplendor da sua beleza inocente. Digo inocente porque ela não sabe que tu a vês. Trata-se de um episódio bíblico amplamente retratado na pintura. É Susana, mulher de Joaquim. Resolves aproximar-te. Os velhos recolhem porque te viram, mas ela não. Vira-se de novo para eles, para ver em que ponto da pintura desaparecem. Vais ver se ela está bem. Ela sente os barulhos que fazes a caminhar e ainda de costas vira a cara e vê-te. Pela maneira como te olha, parece que de repente vê a ti e a mim. Vê que afinal somos dois. Afinal não é só tu, sou eu também. E pela maneira como nos vê, somos nós agora, os dois velhos, que nos aproximamos sorrateiramente da irresistível Susana. Paramos. Não nos podemos aproximar mais porque vemos que ela tem medo de nós. Como convencer uma pessoa de que não vale a pena ter medo de nós? É melhor nem insistir. Vamos embora, já não somos inocentes. Susana no banho. É um óleo em tela de 1850 de Francesco Aes. Tem 1,30 m e 5 por 1,20 m. Mas nós vemos mais pequeno porque estamos mais longe ou mais perto. Somos dois, afinal. Eu que escrevo e tu que lês. Ou eu que leio e tu que escreves. É difícil distinguir. Somos quase o mesmo. Estamos os dois no mesmo lugar. Ler é ser o que se escreveu. Não é como se a Bernardino Ribeiro e a Schillerink fossem ruas paralelas ou transversais, não. É como se fossem coincidentes, transparentes. Duas fotografias sobrepostas. Nem os amantes mais apaixonados conseguem este nível de fusão. No início, as pessoas e as coisas estavam todas coladas. Depois veio a peste e não se podia respirar. Alguém teve de dizer, afastem-se que eu quero ouvir. E as pessoas foram ganhando distância umas das outras, para se verem e ouvirem umas às outras. E assim nasceu o teatro, com a peste. No teatro as pessoas são afastadas da sua condição de leitoras em direção à condição de espectadoras. O teatro traz as pessoas para perto, de junto para perto, de quase 1 para 2. Os atores têm a exclusividade da leitura, sacrificam-se para os outros verem. No teatro é como se a reprodução do livro ainda fosse lenta. Ainda não foi inventada a imprensa. Copia-se à mão. No teatro ainda ninguém leu a Bíblia de Gutenberg. Só os atores ocupam o lugar de quem um dia falou. Imagina um mundo em que somos todos leitores. Espera. Se calhar não é preciso imaginar. Se calhar basta só realizar. No sentido brasileiro do termo, importado da língua inglesa.
Realiza que vivemos num mundo em que somos todos leitores. Estou agora a realizar que afinal vivemos num mundo em que somos todos leitores por defeito. E então o trabalho do teatro é descolar os leitores, afastá-los para perto, para não terem de ser o que leem, poderem verem, serem eles próprios a ver. O teatro é de onde se vê. No princípio estavam todos juntos. E alguém disse: afastem-se, por favor. Então posso pegar num espaço vazio qualquer e chamar-lhe um palco despido, disse o encenador Peter Brook, enquanto pegava numa vassoura. E acrescentou: um homem atravessa esse espaço vazio enquanto alguém o observa. E isto é tudo o que é preciso para que haja teatro. Numa vassoura eu percebo, mas como é que uma pessoa pega num espaço vazio? Como é que uma pessoa pega num espaço? E mesmo antes disso, onde é que eu encontro espaços vazios no mundo? Não há espaços vazios no mundo. O que eu quis dizer, acho eu, é que o teatro se faz num sítio qualquer, previamente preparado. O que ele diz dizer é que tudo o que é preciso para haver teatro é uma pessoa atravessar um sítio qualquer, previamente preparado, enquanto alguém observa. E eis que surge o problema principal. O Peter Brook acha que o teatro começa quando alguém passa no sítio previamente preparado. Eu acho que começa antes. O teatro começa quando se está a preparar o lugar, à frente das pessoas que estão a ser afastadas. Afastar as pessoas é preparar o lugar. O teatro começa quando Fígaro, o marido de outra Susana, começa de joelhos a medir o lugar. Diz às pessoas: afastem-se, por favor. E as pessoas perguntam: quantos pés? E Fígaro, já a cantar, responde: 5, 10, 20, 30, 33, 43. Não é quando uma pessoa passa num espaço vazio enquanto alguém observa que o teatro começa. Não foi o Hamlet que, a passar pelo palco de despida, encontrou o tio ajoelhado. Pensou que o tio estava a rezar, mas não estava. É quando uma pessoa já lá está. E quem observa pode pensar ou não que o tio está a rezar, mas ele não estava a rezar porque não podia. Não se pode rezar e ficar com o lucro do crime. Mas já lá estava, de joelhos, a medir essas coisas todas, a preparar o teatro. Colin Kaepernick também já estava no campo, ajoelhado antes de começar o jogo. Também não estava a rezar. Estava a protestar contra a violência racial enquanto os outros em pé cantavam o hino. Mas todas as pessoas, tal como estas, estiveram sempre onde já estavam. Por que assinalar aos outros que se está ali? O que há a dizer aos outros? É a leitura em voz alta dos textos que foram escritos em silêncio? Talvez não seja só isso. O escritor Lev Tolstói disse num texto seu escrito em silêncio que a arte pode ser uma coisa tão simples como o relato de um rapazinho que acabou de encontrar um lobo no bosque. O rapazinho começa a descrever o que havia antes do encontro, o seu ar despreocupado a passear no bosque, e depois o aspecto do lobo, os seus movimentos, o medo que invadiu os poros e a distância entre um e outro, a mesma entre ele e os seus ouvintes. O rapazinho está a fazer o mesmo que Fígaro, a medir o chão, a ganhar espaço. 5, 10. Está a descrever a sua vida antes do encontro com os seus ouvintes, o ar despreocupado. 20, 30. E depois o aspecto das pessoas a ouvirem os seus movimentos, o medo a invadir-lhe os poros, a distância entre ele e eles. 43. Mais tarde, Bertolt Brecht deve ter lido e pegado nesta história do rapazinho que conta como lhe apareceu um lobo a meio do caminho. E diz que no teatro o ator deve atuar como se estivesse a contar. A quem não viu uma cena de rua, por exemplo, na Schillerich, que tivesse presenciado. Primeiro o ar despreocupado, depois um encontro fora de série, e em vez de ler, o ator deve contar o que leu. Talvez por isso, mais tarde, o seu discípulo Heiner Müller tenha dito que os textos são lobos. Joseph Beuys fechou-se numa galeria com um coiote, mas já não conseguiu ter medo, porque em vez de ver o coiote, ele viu um discípulo. Mas vale ter medo, digo eu. Estou de joelhos. E estou de joelhos porque errei. E erro todos os dias. Mas não quero coroa, nem ambição, nem rainha. Tenho esperança de que a vida possa ser melhor, não só para mim, mas para todos. E eu estou aqui, de joelhos, a pedir-te que me ajudes. Ajuda-me a ter discernimento sobre o que está certo e o que está errado. Ajuda-me a saber responder da melhor maneira ao que me acontece no dia-a-dia. Ajuda-me a estar à altura do acontecimento, sabendo eu à partida que tudo o que acontece não se avista ao longe, mas cai de cima como uma trovoada, ou um piano, de uma janela muito alta. Ajuda-me a saber avaliar, a confiar à partida, a ter simpatia e a não esmorecer. Estou de joelhos porque estou a pedir que me ajudes a ser uma pessoa melhor.
Ajuda-me a fazer o exercício difícil de não me achar o centro do mundo, apesar de estar no centro de tudo o que vejo e tudo o que ouço e tudo o que sinto. Porque tudo o que vejo e tudo o que ouço e tudo o que sinto está à minha frente e atrás de mim, e à minha esquerda e à minha direita, e acima de mim e debaixo de mim. Debaixo de mim está o pescoço de um homem que respira. Peço-te, alivia-me deste fardo, deste peso intenso. A minha forte culpa pesa mais que o meu mais forte intento. Peço-te, emagrece-me, faz-me pesar menos e leva-me. Retira-me intensidade, impede-me de pedir mais assim prostrado. Sobe-me. Há outros polícias ao pé de mim que me estão a ver assim e não fazem nada. Há uma Susana a uns metros de distância a filmar-me e a contar os minutos. 5. Eu continuo ajoelhado. Ela continua a filmar. 10. 20. Vai-se vingar mais tarde. Só tu. 30. É que me podes ajudar. Sai da tua coincidência comigo. 33. Um homem no chão e alguém a ver não é tudo o que é preciso para ver teatro. Morrer em cena não é o mesmo que morrer. 43. De Miguel Castro Caldas. Eu sou Ana Ribeiro. E este foi o Dito e Feito, onde falar é uma maneira de fazer. Então, por favor, faz com que não seja. Faz com que não seja. Faz com que não seja e vice-versa. A edição é de Sara Moraes. A música é de Raw Forest. Acompanhem o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt. Obrigada a todos. Francisco, ainda levaste aqui publicidade. Quem quiser comprar o livro ou pedir um autógrafo ao Miguel, ele vai estar agora aqui ao pé do pavilhão da Tinta da China e estão todos convidados. Obrigada.